Isso mesmo, você está ligado conosco, né, na turma do curso básico em teologia, turma das quartas-feiras, Academia Bíblica Bereia. Esta é a quarta aula da nossa matéria Mordomia Cristã. Quarta aula da nossa matéria de mordomia cristã. Ainda temos duas aulas pela frente, não é? Temos a aula do dia 24 de maio, que é a próxima semana, permitindo Deus. Dia 31, que é a próxima quarta-feira, eu estou em processo de mudança, creio que vocês já devem ter lido na postagem, né? 29, 30 e 31, não vou ter nenhuma condição de dar aula para nenhuma das turmas, né? Porque eu estarei me mudando no dia 30, na terça. Peço as vossas orações para que o Senhor abençoe. Estamos tendo aí bastante luta, não é pequena não, né? Mas assim mesmo, é uma atrás da outra, mas também vem vitória. É uma vitória atrás da outra. Então, voltaremos com a nossa matéria no dia 7, deixa eu ver aqui direitinho, isso, no dia 7 de junho, então nós terminamos com provinha e no dia 14 de junho começamos a nova matéria. Então, repetindo, próxima aula teremos dia 24, normalmente, próxima quarta-feira, dia 24, normalmente teremos. Só não teremos a aula do dia 31 de maio, como já avisamos na postagem, que é o dia seguinte da nossa mudança, e não vamos ter nenhuma condição, né? Nos dias 29, 30 e 31 darmos aula. E aí terminaremos esta matéria exatamente no dia 6 de junho, com a última aula, com provinha, e no dia 14 de junho começaremos, permitindo Deus, uma nova matéria. Vamos hoje inverter a ordem para não comprometer o horário e nem o andamento da aula. Geralmente deixamos para o final da aula a correção dos exercícios, então nós faremos agora. Agora, né? Lamento que um bom número de alunos ainda não pôde chegar, infelizmente, lamento demais, mas não podemos abortar os projetos da aula, como já havíamos programado, em detrimento às dificuldades que reconhecemos que os alunos têm. Vamos então corrigir os nossos exercícios, todos eles até o final, né? Não é um bloco muito longo. Vamos corrigir, preencha as lacunas e depois relacione a coluna A com a coluna B e marque certo e errado, que apenas são duas questõezinhas. Vamos lá. Os que puderem abrir os seus vídeos e áudios para participarem, fiquem à vontade. Não estou aqui forçando ninguém a participar, mas os que puderem ter os seus vídeos abertos, sei que alguns não podem por circunstâncias, como irmã Isabel que está na estrada. Agora, se a irmã Isadora e a irmã Daniele tiverem condições de abrir o vídeo, agradeço, e também para que possam, claro, participarem. Vamos lá. Preencha as lacunas. Número 1. O nosso corpo tem uma dimensão material e outra Espiritual. espiritual. Estou vendo que é só o irmão Kleber que vai ficar sozinho hoje. Faz isso não, gente. Porque tem um pouco número de alunos, vocês ficam fazendo maldade com o irmão Kleber, né? Espiritual. Número 1. Número 2. Para ser mordomo da Alma. alma e do Espírito. espírito. O homem necessita, antes de tudo, Da fé em Deus. da fé em Deus. Então vamos lá. Número 2, temos 3 lacunas a serem preenchidas. Confere? 3 lacunas. Primeira lacuna, alma. Segunda lacuna, espírito. Terceira lacuna, da fé em Deus. Conferido, gente? Conferido? Porque nesses que tem muitas lacunas, temos que ter cuidado para não errarmos a ordem. Número 3. No Antigo Testamento, a palavra alma é Nefesh. nefesh, com PHE e SH Uhum. no final. E no Novo Testamento é Psique.
Psique. Então, ó, recapitulando, número 3, primeira lacuna, nefesh. Segunda lacuna, psique. Número 4, do ponto de vista teológico, a alma é a Sede das emoções. sede das emoções e dos Sentimentos. sentimentos. Atenção aqui na número 4, primeira lacuna, sede das emoções. Segunda lacuna, sentimentos. Conferido, gente, conferido. Sempre redobrada atenção quando tem mais de uma lacuna. Como tem uma lacuna só é mais fácil. Quando tem 2, 3, 4, toda atenção é pouca. Número 5. A palavra grega no Novo Testamento, qual é a palavrinha? Pneuma. Pneuma. Refere-se ao espírito e pode se referir à parte Imaterial da personalidade. imaterial da personalidade. Número 5, então, primeira lacuna, pneuma, pemudo, P-N-E-U-M-A. Segunda lacuna, imaterial da personalidade. Número 6, a palavra tricotomia refere-se ao ser humano constituído de Corpo, alma e espírito. ou três partes. Aqui temos duas respostas. Pode ser corpo, alma e espírito, como disse o irmão Kleber, ou três partes. Qualquer uma das duas respostas está correta. Entenderam, gente? Então, esta questão número 6 tem dois tipos de resposta. Você pode colocar três partes, ok? Ou corpo, alma e espírito, que também está correto. Número 7. Nesta mesma linha de pensamento, a Bíblia refere-se ao corpo, a parte material como o Homem exterior. homem exterior, corretíssimo, enquanto ao conjunto imaterial, alma e espírito, refere-se ao Homem interior. homem interior. Pastora Darlete, boa noite, paz. Estamos corrigindo os exercícios. Estamos lá nos exercícios. Preencha as lacunas. Número 7, então, repetindo. Aí eu sugiro, pastora Darlete, né, pegar depois do vídeo e assistir os primeiros minutinhos da aula, né, porque nós começamos a aula hoje invertendo a ordem, corrigindo primeiro os exercícios e depois continuando na matéria. Então, na número 7, primeira lacuna, homem exterior. Segunda lacuna, homem interior. Conferiram, gente? Conferido? E repito uma vez mais, quando são mais de uma lacuna, toda atenção é pouca para não trocarmos as definições. Número 8. O ser humano é salvo pela Graça de Deus. graça de Deus. E isso é Dom divino. dom divino. Número 8, então. Primeira lacuna, graça de Deus. Segunda lacuna, dom divino. Repito, número 8. Primeira lacuna, graça de Deus. Segunda lacuna, dom divino. Irmã Angélica, bonsoir. É bonjour, bom dia, né? Mas é bonsoir, boa noite. Boa noite, pastor, Pai do Senhor. Sentimos a sua falta. Eu falei, será que Jesus levou o irmão Leandro? E de pacote foi a irmã Angélica e nós ficamos na tribula. Mas eu li ali, não, né? pastor. É porque dia de quarta-feira eu saí da aula de inglês e vim pra cá correndo. E hoje foi minha última aula aí, a despedida, você já viu. Isso chama-se acrobacia doméstica. Dizem que as mulheres têm essa capacidade de serem acrobatas, e é verdade. Fazem 5 coisas ao mesmo tempo e não perdem o foco. O homem muito mal consegue fazer 2 coisas e capota no meio do caminho, né? Porque eu sou homem, né? Eu sei o que é isso. Eu faço bem uma coisa, 2 eu já tô... Ah lá, o Kleber confirma lá.
Eu estou fazendo duas, eu estou quase escorregando em uma. Agora não, a mulher, eu fico me olhando para minha esposa, mesmo com o problema que ela tem da fratura ainda no pé, ela consegue fazer 5 coisas. Eu fico, como é que é? Como é que você consegue fazer isso? Mas é mulher, né? Deus deu essa capacidade. Não vou reclamar com Deus, não. Graças a Deus por causa disso. Irmã Angélica, uma sugestão, como a senhora não estava presente no começo, nós estamos corrigindo primeiro os exercícios e depois, né, nós entraremos na continuação da matéria. Minha sugestão, tira um tempinho, uns 10 minutinhos, ou 15 como muito, para assistir o início da aula pelo vídeo, para a senhora pegar as respostas. Pelo menos uns 10, 15 minutinhos até a hora que a senhora entrou, né? E depois disso fica à vontade. Aí não haveria necessidade da senhora, a menos que queira, continuar vendo a aula, né? Mas para pegar as respostas. Então vamos lá. Ok, pastor, Repetindo obrigada. sem nenhum problema. Número 7. Número 7, então, a primeira lacuna, homem exterior, e a segunda lacuna, homem interior. Número 8, já falamos, primeira lacuna, graça de Deus. Segunda lacuna, dom divino. Irmã Isabel, me ouve, irmã Isabel? Maravilha, tá me ouvindo. A senhora é acrobata, irmã Isabel. Tem que aprender a fazer essas acrobacias, mas eu acabei de falar agora. É só mulher que tem essa capacidade de fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Olha, Estou na rua. a senhora é Isabel Guerreira, não é Isabel da Costa, não, é Isabel Guerreira, é o seu nome, né? Vieira Guerreira. Porque Isso aí. a senhora é guerreira e vence, graças a Deus. Admiro Graças a muito Deus. o seu esforço e a sua coragem. Que Deus continue mantendo a senhora como este exemplo que inspira, né? A outros a se superarem, né? Eu louvo a Deus pela sua vida. E por todos, né? Que aqui todos são guerreiros. Para estar Amém. aqui tem que lutar muito, graças a Deus. Fique à vontade. Vamos lá. Amém. Número 9. Andar em espírito é... Viver em obediência. A irmã Isabel tá ligada, tá lá no tráfico, tá lá no trânsito, mas tá ligadíssima. Meu Deus, viver em obediência. Irmã Isabel, espero que ela não capote, né? Porque ela tá lá olhando a apostila, tá no volante. Isso aqui vou te contar, esse é foco triplicado. Eu não consigo jamais ter um negócio desse. Vamos lá, então. Viver em obediência, a direção do Espírito em todas... As em áreas todas as áreas da vida. Número 9, primeira lacuna, viver em obediência. Segunda lacuna, as áreas da vida. Pastora Darlete foi e voltou. Voltei. Parecido ioiô, foi lá no fundo e voltou de novo. Foi Jesus, pastor. traz de volta a serva e trouxe. Não fica assim a senhora na aula, fica estranho, fica vazio demais. Vamos lá. Repito, número 9, primeira lacuna, viver em obediência. Segunda lacuna, as áreas da vida. Número 10, zelar pela nossa interioridade e exterioridade. Interioridade diante de Deus é reconhecer que o Pai. Então, número 10, primeira lacuna, interioridade. Segunda lacuna, Pai. Número 11, o livro de Gênesis, aqui foi um erro meu de grafia, né? Eu coloquei um cedilha onde não deve ter. O livro de Gênesis relata que a partir do Homem, e da mulher, Deus estabeleceu a família. família. Então aí temos 3 lacunas. Atenção, olha a ordem. Primeira lacuna, homem. Segunda lacuna, mulher. Terceira lacuna, família. Então, não se esqueça: homem, mulher, família. Número 12. Quando o ser humano se rebela contra a Vontade monogâmica de Deus. vontade monogâmica de Deus. Não travou a língua do irmão Kleber, quase travou. É interessante nessa palavra, né? Se a pessoa não tiver uma boa concentração, enrola. Monogâmica, muita gente diz monogâmica, pode estar falando em mistério, né? Monogâmica de Deus. Quanto ao casamento, abismo passa chamar outros abismos no plural. Então vamos lá.
Número 12, primeira lacuna, vontade monogâmica de Deus. Segunda lacuna, abismo no singular. Terceira e última lacuna, abismos no plural. Conferido? Então, vontade monogâmica de Deus, abismo, e a última, abismos. 13. Nas Escrituras, Deus definiu para o casamento o princípio da União heterossexual. união heterossexual. Um homem e Uma mulher. uma mulher para sempre sob as bênçãos Divinas. divinas. Número 13. Irmã Isabelle, me ouve? Escuta, pastor. Tô chegando, eu já vou entrar com o vídeo. Desculpa. Tranquilo, tranquilo. Pensei que Jesus voltou, levou a senhora e o Alain e nos deixou na tribula. Eu fico sempre fazendo exame de consciência. Quando o aluno não chega, Jesus veio, levou e nos deixou na tribula. Não é possível, não, tem um negócio errado. Está aqui a pastora Tarlete, está aqui a irmã Daniele, está ali a irmã Ângela. Não é possível, todo esse povo ficou na tribula. Eu até tudo bem. Eu sou suspeito. Mas Isabelle sumiu. Não, será que. Não, mas tá ali o Kleber, graças a Deus. É o que me conforta, né? É o que me. Então, todos vocês aqui, né? Se não tá ninguém, só tá eu aqui, aí eu tô confortado, né? Não, eu mereci ficar, graças a... Vamos lá. Número 13. Primeira lacuna, união heterossexual, ok? Segunda lacuna, uma mulher. E terceira lacuna, divinas. 14. O texto de Gênesis 2:24 identifica o quê? O homem que deixa A casa de seu pai e da sua mãe. a casa de seu pai e de sua mãe para unir-se à sua Mulher. mulher. Número 14, 3 lacunas. Primeira lacuna, o homem. Segunda lacuna, a casa de seu pai e de sua mãe. Última lacuna, mulher. Número 15, aqui são várias lacunas, então cuidado, todo cuidado é pouco. Biblicamente, o crente deve priorizar. Número 1, Deus. Deus. Número 2, Sua vida. a sua vida ou a sua própria vida. Então temos duas respostas: a sua vida ou a sua própria vida. Número 3, Seu cônjuge. seu cônjuge. Número 4, Seus filhos. seus filhos. E número 5, E a igreja. e a igreja ou a igreja local. Aí também temos duas respostas. Pode ser a igreja ou a igreja local. Então, repetindo na ordem numérica. Número 1, Deus. Número 2, sua vida ou a sua própria vida. Número 3, seu cônjuge. 4, seus filhos. 5, a igreja ou a igreja local. Também tem duas respostas no número 5. Todo mundo aqui já pegou? Tudo certinho? Tudo conferido? Agora vamos relacionar a coluna A com a coluna B. Eu vou dar as letras e vocês me darão os números. Preste atenção, eu vou mencionar as letras e eu preciso que vocês me deem os números. Mas lembre-se que se você me dá os números errados, vai criar aquele efeito dominó, né? Vai embolar o meio de campo no meio do caminho, aí embaralha tudo. E aí vocês vão estar me dando respostas erradas. Letra A, qual é o número correto? 5. 5. A palavra hebraica shahá. Então, letra A, número 5. Letra B, qual é o número certo? 11. 11. A palavra latina latreia. Assim que letra B, 11. Letra C, qual é o número?
6. 6. No Antigo Testamento servia para manutenção dos sacerdotes e levitas. Letra D. Qual é o número? 12. 12. 12. A palavra hebraica mahasser. Então, letra D, número 12. Letra E, qual o número? 10. 10. A casa do tesouro. Letra F, número 7. 7. Usura ou agiotagem. Letra G, número 3. 3. 3. Liturgia. Letra H, número 4. 4. A palavra grega kairos. Letra I, qual é o número? 2. 2. 2. A palavra hebraica ion. Letra J, qual é o número? 8. 8. A palavra grega prosecunesa, na verdade. Letra K. Ah, não tem como errar, gente. Errar K e errar L agora no meio do caminho. Sinceramente, eu vou tirar 30 pontos do aluno que errar. Sinceramente, se você errar, eu tiro os 30 pontos. Eu vou descobrir. Vamos lá. Letra K, qual é o número? 9. 9. Pagar impostos. Se você errar L, eu tiro 50 pontos de você. Ah, pastor, seja misericordioso. Como é que você? Se você errar essa. Letra L, qual o número? 12. Fala isso comigo, meu irmão. Não fala isso comigo, irmão. Meu coração fica. Eu já estou cardíaco, eu vou tirar 50 pontos da irmã Angélica, aí vou ter que uma conversa com o irmão Leandro. Ei, meu Deus, tinha que ser irmã Angélica para descontrair um pouco o número. Não, vocês acreditam que um aluno conseguiu fazer isso numa outra turma? Não vou dizer quem. Conseguiu. E ele insistiu. Não, pastor, é 12. Irmão, é 12. Mas teimou comigo. Tirei 50 pontos dele. Ih, ficou brabo. Depois ele pediu 12 perdão, tá pediu perdão, pediu perdão. E até hoje me pedindo perdão, já 3 meses me pedindo perdão. Mas ele sabe uma pessoa que tem aquela convicção: 12, 12. Não, meu irmão, não é 12, é 12, é 12, é 12. Por causa da sua insistência, tiro 50 pontos. Ficou bravo, esperneou, quase xingou. Em obreiro. Passado uma semana, revisou a apostila, se arrependeu, pediu perdão. E até hoje, tá 2, 3 meses me pedindo perdão. Calma, meu irmão, já tá perdoado. Que a sua esposa me aguente agora. Eu aguentar o irmão e dizer perdão, pastor, perdão, pastor, perdão, pastor. Mas ele estava assim, insuportável, pedindo perdão. Mas é bem, essas coisas acontecem, né? Não é normal, né? Mas foi até, entre aspas, meio divertido, né? Mas ao mesmo tempo trágico para ele, que ele ficou tão arrependido, tão doído, mas é bem, sempre essas coisas acontecem. Recapitulando, então, as letras com os números. A5, B11, C6, D12, E10, F7, G3, H4, I2, J8, K9, L1. Marque C para certo e E para errado. É muito triste quando um obreiro encontra-se empenhado em ganhar outras famílias para Cristo, mas perde sua própria casa por falta de atenção, zelo e amor. Certo ou errado? certo. Certíssimo, letra C. Aqui, errei na digitação, coloquei uma letra a mais, o correto é. E como sacerdotes, não sacerfotes, coloquei sacerfotes. Entrou a letra F aí de gaiato. Como sacerdotes do lar, os pais não devem, não podem realizar o culto doméstico. Certo ou errado? Errado. 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 Então, recapitulando, número 1, letra C, correto. Número 1, correto, C. E número 2, letra E, errado. Ok? Sugiro, eu estou percebendo aqui que até o momento, irmã Fernanda, né, que está entrando agora por razões, acredito, de força maior, irmã Isabelle, assistam então
o início da aula, né, pelo menos os 30 minutos iniciais da aula de vídeo, para pegar as respostas, para não terem prejuízo, né, porque nós decidimos inverter a ordem, né, corrigir primeiro os exercícios para depois passarmos para a aula, tá bom? Então, a minha sugestão, para vocês não perderem a correção dos exercícios, minha sugestão é: assistam os 30 primeiros minutos da aula, nada mais, é que vocês vão pegar a correção direitinho de todos os exercícios. Tá bom, meus irmãos? A nossa prova vai acontecer no dia 7 de junho. 7, quiser já anotar? 7 de junho. Teremos aula normal na próxima quarta, dia 24. Normalíssimo, só no dia 31, como já avisei numa postagem que eu já fiz no grupo há um pouco mais de uma semana, eu vou estar no dia seguinte da minha mudança, minha casa vai estar muito tumultuada, infelizmente não vou ter internet até o dia 2 de junho, infelizmente vou ficar bem apertado, então vou ficar até o dia 2 de junho. Vou me mudar dia 30 de maio, mas só vou ter no final do dia 2 de junho internet. Então, além dos transtornos normais da mudança, veio esse também. Então, mesmo que eu quisesse ter aula no dia 31, me faria impossível. Então, vamos voltar normalmente no dia 7, né, com a sexta e a última aula de mordomia, com a provinha, e aí começaremos a nova matéria no dia 14 de junho. Perfeito. Vamos então, tá corrigindo os exercícios. A provinha vai conter 10 questões. 10 questões, né? Vamos tirar um pouquinho da número 4, um pouquinho da 5, um pouquinho da 1, um pouquinho de cada item dos exercícios que nós corrigimos, né? Vou tirar, né, um salpicado, fazendo um total de 10 questões. Vai ser light, tá? Fique bem tranquilo. Essa prova vai ser light, não vai provocar nenhuma indigestão aqui dentro. Você vai ficar sorrindo, dando glória. Vamos lá, vamos continuar então a nossa matéria, administração. Deixa eu só aqui fazer o registro rapidamente da chamada, para não ser injusto. Perfeito. Irmã Angélica, irmão Kleber, irmã Daniele, Fernanda, Isabelle, Isadora, irmã Isabel, ok, irmão João faltou, Mateus também faltou, e pastora Darlete. Então, são Mateus, irmão João Lucas terminou, né? Passou para o médio. Ele passou no mês de junho, então ele vai estar começando o médio. Então, Lucas fechou o ciclo do básico em teologia. Então, hoje aqui foram 2 alunos que faltaram. Vamos à nossa apostila, página 7. Página 7. Repito, dúvidas que você tenha na correção dos exercícios, por favor, recorra ao vídeo da aula de hoje, pelo menos nos seus 30 minutos iniciais. Página de número 7. Ainda estamos falando sobre conceituando alma e espírito. Vamos falar sobre a teoria da pré-existência. Isso aqui é um pouco confuso, mas você acredita? Tem igrejas evangélicas que abraçam uma visão dessa teoria, uma visão até meio forte. Então vamos procurar entender esta visão e compará-las com a palavra de Deus. Segundo essa teoria, as almas existem nas diversas esferas do mundo espiritual e entram no corpo gerado num processo denominado reencarnação. Vai ouvindo. O objetivo desse processo é levar a pessoa a sofrer pelos pecados cometidos em pretensas existências anteriores. Esse é um dos pontos fundamentais do espiritismo. Olha que interessante. Qual que é a página? Qual que é a página? 7, 2.1. Página 7, item 2.1, a teoria da pré-existência. Okay. Pegou, irmã pastora Darlete? Isso. Página 7, 2.1. Então, o espiritismo ensina isso. Olha que coisa séria. Entretanto, não há fundamento bíblico para essa teoria. A Bíblia revela que o pecado original
passou a todos os homens, é o que nos ensina Romanos 5,12, e que vigora até os dias atuais, pois não há homem que não peque, assim nos ensina Eclesiastes 7,20. Porém, o sangue de Cristo purifica o pecador, primeira carta de João 7, quando este se arrepende e confessa o seu pecado e o deixa, Provérbios 28,13. Ok, essa teoria da pré-existência, ela é uma teoria espírita, e não se assuste. Tem igrejas que creem nesta teoria, não se assuste, você vai, talvez ainda não conheceu, mas vai uma dessas conhecer, crente que acredita nessa teoria da pré-existência ou da reencarnação. Criacionismo. Segundo esta teoria, baseada no pensamento filosófico grego, Deus dedica-se à criação de almas diariamente, para que habitem nos corpos que forem sendo concebidos. É um ponto de vista que carece de fundamentos bíblicos. É como Deus tivesse uma fábrica diária de almas, né? Como fabricando bonequinhos, todos os dias. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Que Deus todos os dias está criando almas. Aí vem uma teoria que é a melhor sustentada pela Bíblia. Se você puder dar um highlight, essa é a teoria das três, a melhor sustentada pela Bíblia. Não é da pré-existência, porque ela é espírita. Não é do criacionismo, porque carece de base de textos bíblicos. Mas a participativa, essa aqui é interessante. A teoria expressa que Deus dá vida a toda pessoa gerada de acordo com as leis da reprodução biológica geradas por ele. Assim, o homem e mulher geram um novo ser com a cooperação divina. Atos 17:28 e Hebreus 1:7. É uma visão que tem base na Bíblia e que está harmonizada com a palavra de Deus. Fala o Senhor, que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. É o que está ali em Zacarias, capítulo de número 12, parte 1b. Que interessante é isto aqui, né? Para nós entendermos que Deus trabalha de uma forma muito bem ordenada. Quero levar vocês ao livro do Gênesis. O livro do Gênesis já deixa isso também pautado ou estabelecido. Livro do Gênesis, capítulo 2, versículo de número 7. É interessante você ter anotado esse texto, tenho certeza que você já passou por ele, já leu esse texto, mas nunca é demais relembrá-lo. Livro do Gênesis, capítulo 2, versículo de número 7. O que diz lá? Então formou o Senhor Deus ao homem o pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha o processo. Deus faz o homem um bonequinho de barro. Número 1. Deus sopra nas narinas do homem o quê? O fôlego de vida, ou seja, ele injeta, olha que coisa tremenda, né? Parte do seu espírito, ou vamos dizer, uma ação do seu espírito, não parte, mas ali Deus injeta uma ação do seu espírito para dentro do homem. E aí traz um resultado fantástico que até então não existia. Foi colocado dentro do homem o quê? Alma? Não. Alma vivente, que seria o espírito. Há uma teoria muito antiga, né? Mas sustentada mesmo pela Bíblia, que o primeiro homem a estar na face da terra não foi Adão e Eva. Eu penso que vocês já devem ter ouvido falar desta teoria, né? É a teoria que sustenta a existência dos animais pré-históricos, como os dinossauros, os iguanodontes, né? Os pterodátilos, o chamado período Jurássico. Alguém já ouviu falar desse período do planeta Terra chamado período Jurássico? Até Hollywood encenou
3 ou 4 filmes intitulados Jurassic Park, Parque Jurássico, né, que retrata muito bem, eles reconstituem como esses animais dominaram a Terra, né? Eu já rodei alguns museus ao redor do planeta Terra e tenho visto. Não é armação, não é fake news, né? Que tem demais hoje, né? Fake news. Tive o prazer de ver várias ossadas de iguanodontes e de Rex, né? O chamado dinossauro Rex, no Museu Britânico em Londres, Inglaterra, no Museu do Louvre, em Paris, França. Se você quer conhecer aqui, no Museu de História Natural em Nova York, tem um ali montado que você fica, a criançada fica doida, né? Tem um enorme. No Brasil, se não me engano, tem 2 museus. Se não me engano, o Museu do Ipiranga, em São Paulo, tem uma réplica autêntica de um dinossauro encontrado em Goiás nos anos 70. E se não me engano, não estou me lembrado se é em Salvador ou Recife. Também tem um museu que tem 2 ou 3 esqueletos de dinossauros reconstituídos, encontrados em solo brasileiro. No Brasil parece que não foi muito abençoado em ter esses animaizinhos, pelo menos em desenterrá-los, né? Mas Europa, África e Ásia é uma quantidade absurda, né? Na Europa, então, são mais de 10 museus, com mais de 150 ossadas, todas reconstituídas destes animais. Então, não existe fake news. Então, neste período, chamado período Jurássico, foi em torno de 25 milhões de anos atrás, no Museu do Louvre, em Paris, França, e no Museu Britânico, em Londres, Inglaterra. Além de você encontrar as ossadas desses animais, você vai encontrar as ossadas dos homens que habitavam a Terra nessa ocasião. O homem de Neandertales, o homem Cro-Magnon, interessantíssimo, com o tamanho do crânio bem avantajado, lembrando o macaco. Por isso, né, que Charles Darwin lançou a teoria da evolução, querendo colocar o homem e o macaco dentro do mesmo prisma. A irmã Isabelle hoje está assim, ela está inclinada. Ela está igualzinho o filme do Batman nos anos 60, né? Se você não conhecia os filmes do Batman nos anos 60, era assim, tudo inclinado, né? A irmã Isabel está lá, está no espírito do Batman. É um comando no seu celular, é muito fácil. Depois, com calma, a senhora deve usar o iPhone. O iPhone dá esses pequenos probleminhas. Vai lá nos settings, procura Display e Rotate, e já deixa fixo. Que é interessante, né? Quando a senhora vai lá, Settings, Display, Rotate, ele já... aí coloca a senhora grande. Mas enquanto a senhora não fizer isso, vai ter o iPhone dá essa pequenina dor de cabeça. Fale, pastora. Ó, uma pergunta, porque um rapaz me fez essa pergunta e eu não soube responder. Teve dinossauro, né? Porque já foi constatado aqui, que eu até notei aqui, que tem os museus que tem a réplica Sim, deles, e não as são ossadas fakes, né? deles. E não são fakes porque é tudo, porque a questão de fake news, a senhora deve convir, é de 5 anos para cá. Nem antes de 5 anos para cá tinha Não tanto tinha negócio fake news. de fake news. Então não tem como fazer fake ossada de animais naquela proporção tão gigantesca. Sim, continue a sua Sim. pergunta. E por que não tem escrito na Bíblia? Tem na Bíblia? Está escrito que A tem Bíblia não dinossauro? dá detalhes, a Bíblia não dá Pois é. detalhes, mas a Bíblia ela dá 2 ideias, ou seja, 2 pistas Duas muito pistas. interessantes. E essas 2 pistas, eu não sei se eu já falei aqui. Se eu já falei, repito de novo, e se eu não falei, eu mostro a vocês. Estas 2 pistas implicam que o planeta Terra passou por 2 etapas. Uma primeira Terra tendo um primeiro jardim do Éden, e uma segunda Terra contendo também um jardim do Éden. Só que na primeira Terra, o administrador do jardim do Éden não foi o homem, foi Satanás, ou Lúcifer, o filho da alva. No segundo planeta Terra, foi Adão e Eva. Conseguiu, irmã Isabelle, batalhou, lutou e conseguiu. Vamos lá. Gênesis capítulo 1
é a primeira pista. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Estamos falando de 25 milhões de anos atrás, aproximadamente. Agora, olha o versículo 2. Eu creio que vocês já devem ter percebido características incomuns no versículo 2 do primeiro capítulo do Gênesis. É normal, você lê muito Gênesis 1 e 2, mas não para observar os detalhezinhos. E quais são os detalhezinhos? Olha só. A terra, diz na tradução de Almeida, porém estava sem forma e vazia. Essa é a tradução de Almeida. Mas o hebraico e várias traduções em inglês dizem a terra estava caótica e sem forma. Ou seja, ela estava em completo caos, em completa escuridão e sem forma. Olha o outro detalhe. Havia trevas sobre a face do abismo. Abismo. Então tinha uma cadeia de montanhas. Vamos pensar juntos? Para ter abismo, tinha que ter montanhas, tinha que ter vales, tinha que ter cordilheiras. Abismo não aparece do nada. Então tinha uma geografia pré-estabelecida. Aí vem outro detalhe. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Olha o detalhe aí. O Espírito de Deus fazendo o quê? Pairando. Mas o texto hebraico sugere a ideia de uma ave em cima de um ninho aquecendo os ovos. Em outras palavras, o Espírito Santo aí estava aquecendo o planeta para trazer o que? A recriação. E havia águas. E essas águas, da onde elas vieram? De uma gigantesca, inexplicável inundação que abateu-se sobre todo o planeta Terra. Mas da onde veio isso? Foi o juízo que Deus lançou sobre o planeta Terra na ocasião da expulsão de quem lá do céu? De Satanás. Então vamos entender isso aqui. Eu vou passar rapidinho. Satanás, ele tinha 2 lugares e ele transitava nesses 2 lugares. Na terra ele tinha um trono, para que ele ali pudesse governar e administrar o primeiro planeta Terra. E no céu ele estava na frente do rosto do próprio Deus, porque ele era o querubim da guarda da santidade de Deus. Mas peraí, pastor, aonde eu leio essas orientações? Vamos agora por partes. Livro do profeta Isaías, capítulo 14. É como um quebra-cabeças. Nós estamos aqui montando um quebra-cabeças. E isso aqui não é teoria. Uma coisa é eu dizer, é uma teoria. Mano, isso aqui não é uma teoria. Isso aqui é uma afirmação bíblica. Isaías capítulo 14. E muita gente leva isso aqui na base da teoria, e não é teoria, porque está escrito. No momento que está escrito, já não é mais teoria. Isaías quanto? Capítulo 14. Versículo 12. Vou aguardar que todos vocês abram esse texto. Isaías capítulo 14. Olha o que diz lá no versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Isso aqui é importante. Isso aqui é uma redundância dentro de um estilo de escrita chamado hebraísmo. O Antigo Testamento tem vários vários estilos de literatura. Tem poesia, tem história. E aqui nós temos um estilo muito comum no Antigo Testamento chamado hebraísmo. O que é um hebraísmo? São figuras de linguagem usadas na visão dos judeus. E os judeus gostam muito de trabalhar com metáforas, alegorias e repetições. Isso é muito normal na cultura judaica. E aqui nós temos um hebraísmo repetitivo, porque ele diz, olha lá, ó estrela da manhã, filho da alva. No hebraico é a mesma coisa. No português, Almeida, quando traduz,
ele decide, então, a traduzir ao pé da letra, porque no que ele leu em hebraico, ele percebeu que a expressão estava sendo o quê? Repetitiva, estava repetindo-se. Então, para não ficar igualzinho, né? Filho da alva. Então, ele mudou um pouco. Filho da alva, estrela da manhã. A tradução no hebraico é exatamente como estamos vendo aqui, ó. Filho da alva, mas ele muda. Filho da alva, estrela da manhã. A Igreja Católica traduziu uma versão para o latim, do Antigo Testamento, do hebraico para o latim. E quando ele traduz para o latim, essa parte desse texto fica em Lucifer, que em português fica como Lúcifer. Então a tradução original é: como caíste do céu, Lúcifer, que é o mesmo, estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então, aqui está falando do querubim ungido. Aí você vai no versículo 13. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Olha o trono, porque ele tinha um trono na terra. Ó, exaltarei o meu trono. Exaltar quer dizer, eu levantarei, colocarei lá no céu. Ele já tinha um trono aonde? Na terra, e no primeiro Éden. Daqui a pouquinho nós vamos ver esse primeiro Éden. E no monte da congregação me assentarei. O que é o monte da congregação? Na glória celeste, né? Nas extremidades do norte. O hebraico diz à direita, do lado norte. E está falando de quê? Do lugar à direita do próprio Pai, Jesus Cristo. Então, Satanás queria levar o seu trono e colocar à direita do próprio Deus, derrubando com isso a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Olha só que interessante. Versículo 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui, Lúcifer, ou Satanás, decidiu derrubar Deus do seu trono, mas se deu mal. Versículo 15. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Está percebendo aí? Abismo. O mesmo que aparece lá em Gênesis 1 e 2, aqui está confirmando. Abismo. Então, Deus lançaria Satanás no abismo. Ezequiel 28. Para fechar o quebra-cabeças. Interessante, né? Falar de mordomia, queremos ou não, puxa um pouquinho desse assunto. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo de número 28. Versículo 11. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Aqui Deus usa uma alegoria. Ele usa a imagem do rei de Tiro, de um rei de uma importante cidade do Líbano, para compará-lo a Satanás. E por que eu sei que é ele? Olha só as características. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Olha o 13. Estavas aonde? Em Tiro? Não. Estavas no Éden. Que Éden é esse? Está ali, ó. Jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, todos eles foram preparados. Então, Satanás, ele era o administrador deste primeiro Éden, lá atrás, no tempo dos dinossauros. Verso 14. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Ou seja, as pedras preciosas cobriam naturalmente a superfície da terra. Uau, não é como hoje, que elas estão enterradas. Mas por que elas estão enterradas? Porque quando Deus lançou o seu juízo
sobre o planeta Terra. Primeiro ele tirou Lúcifer do céu e depois ele estabeleceu juízo sobre o Éden, que ele administrava aqui na Terra. Então, a ciência já provou que o planeta Terra, inexplicavelmente, foi afogado numa gigantesca massa de água. Não se sabe como, mas existem várias provas ao redor do mundo, né, que tanto prova o dilúvio, como ocorreu em Gênesis capítulo 7, como também uma grande inundação que dominou o planeta Terra, certo? Nesse período. A maior prova, aí você pode até fazer essa pesquisa lá no Google, é a ruptura dos continentes, porque a primeira Terra ela era uma gigantesca massa de terra compacta, junta, tá? E a ciência alega que houve uma gigantesca inundação que quebrou esta gigantesca massa de água. Imagina o planeta Terra, uma única massa de terra cercada com pouca água, muito pouca água. Aí, de repente, vem um fenômeno de gigantescas proporções, que foi exatamente uma inundação, pior do que o próprio dilúvio, e ela é tão forte que ela arrebenta essa gigantesca massa de água, separando o que hoje conhecemos como os continentes. A ciência chama isso o fenômeno do Pangeia, porque o planeta era um só continente. Então, esse fenômeno quebrou o planeta em várias partes. Pega um mapa mundi e dá uma olhadinha se as costas do Brasil, se encaixa como quebra-cabeças nas costas da África Ocidental. É exatamente igual. É um encaixe tremendo. Se você pegar a península da Flórida e os Estados Unidos, ela se encaixa perfeitamente dentro de Portugal e Espanha. Se você pegar a Índia, a Península Arábica, tá lá. Sabia que a irmã Isabel ia fazer isso? Eu estava esperando alguém fazer isso, né? Mas eu sabia que seria ela. Não sei porquê. Eu nem sabia que ela tinha esse globo, mas eu já estava imaginando. Não, vai ser Isabel. Se eu conheço um pouquinho a Isabel, se não fosse ela, seria o Alan. Com certeza. Tá lá, ela tá conferindo o negócio, né? Dê uma olhadinha aí, minha irmã. As costas do Brasil, ela tem um encaixe perfeito para as costas da África Ocidental, né? Se a senhora fizer assim, se encaixa perfeito. A Índia, que está no meio do Oceano Índico, se encaixa assim, perfeito, com partes da Indonésia, da Sumatra e da Austrália. Então, todo o planeta se fragmentou neste período que Deus lançou esse juízo sobre a terra, né? Quebrando essa gigantesca massa de terra que era chamada de Pangeia. Tá? Essa é uma prova, então não tem como negar que o nosso planeta passou por essa transformação. A Bíblia, entendam isso aqui, não pretende ser um livro científico, não pretende, mas confirma fatos científicos. E aqui temos um fato científico inegável. Depois dessa separação dos oceanos, né, ou da abertura dos oceanos e a quebradura dos continentes, está e a destruição e a extensão dos dinossauros, se descobriu uma gigantesca camada de petróleo abaixo da superfície da Terra. O que é o petróleo? É todo material orgânico em decomposição ao longo de milhões de anos. Corpos de animais e minerais que foram sendo soterrados nas profundezas da Terra. Por isso que quando os arqueólogos cavam, eles encontram água, barro e betume, e o pinche, que é o petróleo. E o que na verdade é o petróleo? É a quantidade gigantesca de matéria orgânica em decomposição. Aí entra madeira, rochas, pedras preciosas, algumas delas em bom estado, e as que se salvaram, elas são colhidas e levadas à superfície. Alguns de vocês já viram diamante no estado bruto? Alguém já viu diamante no estado bruto? Você até cospe em cima de nojo. É uma pedra preta, até melequenta, feia. Feia. Eu colocaram na minha mão, isso aqui é carvão, e cheio de meleca. Não, esse é um dos diamantes mais caros
que a nossa joalheria encontrou alguns meses atrás. O senhor terá o privilégio de ver como a gente vai limpar isso aqui. Eu comecei a rir. Eu estava em Zurique, na Suíça. Comecei a rir, não. Esse camarada está brincando comigo. Em meia hora, aquela pedra preta, suja, melequenta, se transformou o segundo diamante mais caro do planeta. Você pode pesquisar lá no Google. Está em Zurique, no Banco de Crédit Suisse, no Banco Nacional da Suíça. Esse diamante, ele é desse tamanhão, pesa 1,820 kg e vale 714 milhões de euros. Já me ajudaria a pagar as minhas dívidas, gente. 714 milhões de euros. $1 bilhão. $1 bilhão de... Ajudaria você? Claro, eu tenho certeza. Você ia comprar sua casinha própria. Eu ia comprar uma rede de restaurantes, né, para o Alan e para a Isabelle. Aí não ficaria esquentando a cabeça, né? Presentinho de aniversário para vocês, né? Uma rede de restaurantes para todos os Estados Unidos. O Alan ia ficar meio louco, né? Oh, meu Deus, eu já tenho tanto trabalho imagine com uma rede. Não, mas ele teria empregados, né? Não, gente, se eu tivesse esse diamante, eu repartiria com vocês. Pelo menos €1 milhão com cada um de vocês. Falando sério. Ai, É o meu grande desejo. obrigado, então. Eu vou morar, então, para o senhor arrumar esse diamante. É o meu não é, desejo, gente? gente, meu desejo Vai partir pra dourado. gente, Ganhar uma cara. herança e dar para cada um dos meus alunos €1 milhão, né? Você ajudaria, né? €1 milhão dá $1 milhão e 800 mil dólares. Creio que ajudaria, não? Ajudaria, irmão Kleber, irmão? Eu acho que ajudaria, né? Nossa, Olha lá, o Kleber deu um sorriso. 200 ajudaria mil não já é tá pouco, não, é muito. 300 mil já ficaria feliz, né? Que eu conseguiria comprar minha casinha, né? Mas tudo bem, tudo no tempo de Deus. Eu sei que a minha lá em cima está fechada, está completa, a sua também, que é a mesma casa que nós vamos morar. Mas aqui na terra, o que vier agora é lucro, né? Mas receba a bênção de Deus. Se vier, irmão Kleber, se vier a irmã Angélica, não recusa não, né? Porque o nosso Deus, ele é dado a surpresas. Nosso Deus é rico. Eu não vou prosseguir na leitura porque é muito extenso, mas eu vou recomendar, eu vou postar no grupo nos próximos dias, se eu não postei ainda, uma recomendação de 3 bons livros em inglês, infelizmente não existe em português, sobre essas partes misteriosas da primeira Terra, do primeiro planeta Terra e da primeira civilização humana. Tem um livrinho chamado O Notável Nascimento do Planeta Terra. São 3 livros maravilhosos. Se vocês puderem adquiri-los, todos eles pelo Amazon. Tá todos, mas só tem em inglês. Mas vou ver se eu posso fazer a postagem ainda hoje. Vocês vão gostar. Esse livro me ajudou, esses 3 livros me ajudaram demais. Eu já tinha ideia sobre essa situação, mas esses 3 livros me deram provas científicas encaixadas com a palavra de Deus. Eu tive que entrar nessa temática, né, por causa dessas 3 teorias, né, da pré-existência, do criacionismo e da teoria participativa. Em outras palavras, nós cristãos somos adeptos, né, da teoria participativa. Irmã Daniela, recebi a sua mensagem. Tranquilo, deixa Deus trabalhar. Irmã Daniela teve uma situação de emergência, está ali, mas ela teve que se ausentar no vídeo, mas estamos em oração, né? Teve uma pequena emergência dentro da sua casa, né? Essas coisas infelizmente acontecem. Mas vamos lá. Conceituação de espírito. Então, quando Deus criou o homem, ele sopra no homem, né, a alma vivente, que é o espírito. Agora, vamos entender biblicamente qual é a conceituação de espírito. Segundo o Novo Testamento, a palavra que se refere a espírito é pneuma. O termo pode se referir à parte imaterial da personalidade humana, ou o próprio ser da pessoa, e mais especificamente a fonte do discernimento das emoções e da vontade de uma pessoa. Assim, o espírito humano regenerado, submetido a Cristo, torna-se sensível ao Espírito Santo e é capaz de manifestar o fruto do Espírito, as virtudes do reino de Deus. 2 coisas que precisamos separá-las para não criarmos confusão. Uma coisa é termos os dons espirituais.
e outra coisa é termos o fruto do Espírito. Duas coisas têm que ser separadas. A palavra dom quer dizer presente ou presentes. Os dons são dados na base da graça de Deus. Não depende que eu, você, nós sejamos bonzinhos para merecermos os presentes de Deus. Não, os dons não são dados pelos nossos atos de merecimento. Os dons são dados na base da graça de Deus, pelo que Cristo fez em nosso favor na cruz do Calvário. Outra coisa importante, dons não significam ou não medem a minha, a sua, a nossa espiritualidade. Opa, muita gente imagina, um exemplo, quanto mais a irmã Angélica estiver cheia de dons, ela é mais espiritual. Errado. A Bíblia nos ensina o total contrário. O que mede, o que determina a nossa espiritualidade é o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, ele revela o que é o caráter do Senhor Jesus Cristo trabalhando em nós. Em outras palavras, olha que coisa louca. O camarada pode ser um cafajeste. E mesmo assim ser usado por Deus como milagres. Como é que é? Ele pode ser um mentiroso, até um adúltero, mas nele está o quê? Os dons. Tá, peraí, mas que Deus pode usar ele? Simples, na base da palavra. Deus está honrando a palavra, não está honrando a pessoa. Lá no final da estrada vem um acerto de contas. Como é que é? Aonde está escrito isso na Bíblia? Mateus capítulo 7. Gente, se você nunca viu, eu oro a Deus que você não veja. Mas o dia que você vê, você não vai ficar confuso. Mas tem muito crente aí batendo cabeça. Como é que pode? O camarada mente, rouba, adultera, ora e Deus batiza com o Espírito Santo e cura. Que negócio é esse? Mateus capítulo 7. Opa, gente. Verdade, A Bíblia... isso aí é só Deus mesmo, porque eu conheço pessoas na igreja assim, que tem uns 20 anos de crente, que ora e jejua, e já falou que se até pagasse, se pudesse, para ser batizado com o Espírito Santo, não consegue. Calma! Então, Agora nós vamos entrar agora numa parte que vai pesar bastante aqui na nossa cabeça. Olha só. Mateus capítulo 7, versos 21, 22 e 23. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Verso 22. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Verso 23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos rapidinho analisar esses 3 versículos. No 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, vai subir. Não. Muita gente gritando, amém. Mas o que diz a Bíblia? Quem vai entrar? Está no céu. Aquele que faz a vontade do Pai, que está nos céus. Verso 22. Muitos naquele dia dirão, temos nós profetizado, preste atenção nisso aqui, em teu nome, e em teu nome expelimos demônios, e em teu nome fizemos muitos milagres. Qual é a chave que desencadeou aqui o sobrenatural? Vamos lá, se você pode analisar comigo o verso 22. Qual foi a chave, que desencadeou, que gerou, que detonou o sobrenatural? Tem uma chave aí. Uma chave. Com a sua chave você gira e entra na sua casa, correto? Ou liga o seu carro. O verso 22 aí tem uma chave que gerou esses milagres. Qual é essa chave? O nome de Jesus, que ele fez no nome de Jesus. De Jesus. Anote aí. Essa é a chave,
A chave é o nome de Em teu é nome. Jesus. Em teu O nome de nome. Jesus. Em teu nome. Pegaram o negócio? Aham. Em teu nome. Então, em outras palavras, o camarada pode, e é um cafajeste, é um sem vergonha, mas está usando o quê? O O nome de nome de Jesus. Jesus. Oh, irmãos, isso é perigoso. Isso é perigosíssimo. Muita gente está brincando com o nome de Jesus. Muita gente está se promovendo por causa do quê? Do nome de Jesus. Ministérios estão, ó, bombando por causa do nome de Jesus. Agora eu pergunto, Jesus vai deixar de operar porque o nome dele está sendo usado? De jeito Não, nenhum. não. Porque ele falou que no teu nome, no meu nome, vocês expulsaram demônios. No meu nome, Exatamente. nós oramos e os enfermos são curados. Então é no nome Aí de Jesus. está. Aí Então, está. Aí porque algumas pessoas, é assim, eu nunca presenciei, mas eu já escuto falar, né? Consegue expulsar demônio e outras não, mesmo usando a autoridade do nome de Jesus. É porque lembremos-nos algo muito importante que Jesus disse. A senhora vai se lembrar agora. Jesus disse que algumas castas de demônios só saem com jejum jejum e oração. e oração. Oh, porque o mundo espiritual é como fosse um exército. Ele é Hierarquia, né? exato. Ele é todo organizado por hierarquias, exatamente. Eu não servi as Forças Armadas, mas eu tive convivência com o Exército Brasileiro e o Exército do Reino Unido da Grã-Bretanha. E aprendi nesses dois exércitos a conhecer o que é hierarquia. Impressionante, né? O soldado, ele presta continência ao sargento. Me acompanha. O sargento presta continência aos seus majores. Os seus majores prestam continência aos seus tenentes. Os seus tenentes prestam continência aos seus generais. Os generais aos marechais e os marechais ao ministro da guerra. Eu nunca vi o ministro da guerra prestar continência ao sargento. Eu nunca vi um tenente prestar continência ao sargento, porque é uma coisa louca, né? É sempre o menor prestando continência a quem? Ao maior. E dentro dos demônios e anjos tem uma linha de hierarquia bem parecida. Tem demônios que você pode dizer, sai em nome de Jesus. Eles são de uma hierarquia muito elevada. E o nome de Jesus, por estranho que pareça, não é suficiente. Tem que ser o quê? O nome de Jesus. Não vai deixar de usar o nome de Jesus. Mas aí tem que colocar o adendo, o adicional. Jejum e oração. Me permita abrir um parêntese? É perigosíssimo. Perigosíssimo. Uma pessoa que se endemonia, em alguns casos, eu já presenciei isso muitas vezes, é perigoso. Não falo isso para você ter medo, não. Quando o endemoniado se identifica, somos legião. É perigoso, porque ali dentro vai ter um ou outro que está numa hierarquia elevadíssima. E eles são tão perigosos, sabe o que eles fazem? Eles envergonham a pessoa que está com a vida fora do altar. Eita, como é perigoso! Já vi isso muito, pastor, né, dizendo, eu jejuei semana toda. Eu falei, como é que é? Eu jejuei a semana toda, esse cara vai ser liberto agora. Ele vai me conhecer. Olha a arrogância. Vai me conhecer, pobrezinho. Eu cocei a cabeça, Senhor. Vai ter problema aqui. Esse camarada perdeu o senso de humildade e o senso de poderio. Quem tem poder aqui é Jesus. Sai, demônio! E começou a gritar e eu comecei a me afastar. E aí estava um obreiro do meu lado, porque você está se afastando, irmão. Falei, olha só o que vai acontecer daqui a pouquinho, não vai demorar muito, não. Se passar de 10 minutos é muito. Não deu outra. Eita! O endemoniado parou, fez assim com o dedo. Nunca me esqueço, foi há 35 anos. Quem é você? Eu sou o homem de Deus, que ora o jejum, subo o monte e para tudo. Assim mesmo, para tudo. Como é que você tem autoridade para me expulsar? Se você tem uma esposa e 2 amantes. Me fala. Responde isso aí para mim, tá?
E mais ainda, e você está começando um relacionamento de pederastia. Você está aliciando uma criança de 9 anos. Me explica isso. Em nome de Jesus, que cala a boca nada. Eu estou falando a verdade, eu estou falando a mentira. Irmãos, que escândalo. Que escândalo. E esse Que pastor escândalo, era hein? presidente de uma igreja enorme Meu no Rio de Deus. Janeiro. Aí abafaram o caso, porque o homem tinha 400 congregações debaixo da autoridade dele. Mas depois, com o Nossa. tempo, descobriram que estava em adultério com 2 irmãs da igreja por 16 anos e já um caso de pederastia de 8 meses. Irmãos, brincar com o diabo é perigoso. Depois fala que o Brincar. diabo que é mentiroso. Não, ele Não, é. ele é mentiroso mesmo. Ele é, mas quando ele joga a verdade na cara, sai da Mas frente. ele fala a verdade também. Ó. Porque eu vi também, pastor, assim, né, no YouTube, aí o demônio falou na boca do cara um monte de coisa. O pastor, é tudo mentira, porque ele é mentiroso, não acredito não. Uma coisa importante, né? A gente está falando de mordomia do espírito, né? Estamos caindo em libertação. Jamais, se você se confrontar com o endemoniado, trate de conversar com ele. Mas Jesus conversou. Jesus, alô? Jesus foi o único que pode e pôde travar diálogo com os espíritos imundos. Você não vê Paulo conversando com nenhum demoniado. Você não vê Pedro conversando com nenhum endemoniado. Você não vê nenhum apóstolo orientando nas suas cartas. Converse, pergunta o seu nome. Gente, uma coisa que me enlouquece. Vai alguns evangelhos. Qual o teu nome? Zé Pilintra, tranca a rua. Tá amarrado no nome de Jesus. Cala a tua boca. Vai ter problema. Todas as pessoas que começam a travar diálogo com o endemoniado vai ter problema, porque isso é antibíblico, isso é perigoso demais. Alguém está me entendendo, irmãos? Não faça isso nunca. Usa o nome de Jesus e tenha sempre aquela convicção: minha vida está no altar. Não sou perfeito, sou falho, sou pecador, mas a minha vida está nas mãos de Deus. Então você se levanta com o nome de Jesus. Agora, se o camarada está devendo diante de Deus, é um problema dele com Deus. Diz aqui a palavra. Vai ter o dia do acerto de contas, não é? Deus pode usá-lo e usa por causa do nome de Jesus, dos dons que deu a ele. Mas lá na frente vem o acerto de contas. O Que Deus nos pastor, ajude a ser bons mordomos. e também você pode, estudando e com o dom que o pastor falou, Deus te revela, né, quem são os espíritos. O próprio Deus consegue te revelando, sem que você pergunte de certa forma. Yes. Eu que vim do espiritismo, eu presenciei muito isso, né? Então, eu vejo, às vezes, culto de libertações, eu falo assim, meu Deus, isso aqui parece uma sessão espírita. Yes. Porque pessoas botando a mão na cabeça, transferência de demônio um para o outro. Existe muito espírito de engano também, né? Que a pessoa está ali endemoniada e todo mundo falando é batismo com o Espírito Santo e não tem nada de Eu já vi isso também. É demônio puro. Então, o dom de discernimento é uma coisa, assim, fantástica de você discernir que é real e que não é, né? E, irmã Isabelle, acredite, falo isso com muita tristeza, é o dom mais menosprezado nas igrejas. Eu não conheço, nos dias de hoje, alguém que motive a igreja a buscar o dom de discernimento. Eu vejo muito pregador, falo com muito respeito, gente, que está motivando a buscar dom de profecia, dom de curas, dom de maravilhas, tudo isso é importante. Mas o mais importante que a igreja precisa para não ser enganada é o discernimento. Ah, não, eu quero dom de línguas, mas quem te garante que aquelas línguas são de Deus? Porque os demônios falam em línguas e falam mais bonito que você pode imaginar. E se você não tiver discernimento, pensa que está ali. Você está dando aleluia, glória a Deus, mas está amaldiçoando a igreja. Está amaldiçoando a congregação. Satanás é astuto. Ele vai agir na igreja. Quanto mais a igreja está fechada na sua visão espiritual, é ali naquela cegueira que ele vai trabalhar. Agora, uma igreja que está desperta, uma igreja que está alerta e com discernimento de espíritos, é ruim, irmãos. O diabo não brinca com a igreja assim, não.
O diabo respeita a igreja pelo poderoso nome de Jesus e por causa do dom de discernimento que opera ali. Mas eu falo isso com muita tristeza. Hoje, por não haver um cuidado na mordomia espiritual, essa é a palavra. Hoje temos péssimos mordomos das bênçãos de Deus, né? E hoje o dom de discernimento é o que mais está sendo colocado de lado. Minha oração é que Deus desperte a você, irmão e irmã, que você receba discernimento. Coisa linda quando você tem discernimento. Ninguém te coloca no bolso, ninguém te engana, ninguém te confunde. Pode falar em línguas, pode dizer, eu sou homem de Deus. Meu filho tem, e é perigoso. Meu O filho Léo também tem, tem, pastor. Dá é até medo. perigoso. Não, irmã, é perigoso, não. Então, meu filho tem que conhecer o seu esposo. Se meu filho vê seu esposo, não dá 2 minutos, ele já diz quem é o seu esposo. É assustador. E meu filho é fechadão, quieto. Ele para, olha para o seu esposo e fala exatamente quem é o seu esposo. Não, o Léo também é do mesmo jeito, paradão, quieto. Meu Deus. Se Então, cumprimentando de cumprimento e tal. então, esses dois têm que se conhecer, né? Elias e Eliseu têm que se conhecer. Gente, como é lindo, eu falo isso para a glória, não é porque meu filho ou irmão Leandro, né, que é o esposo da nossa irmã, sejam melhores, né? É porque Deus decide colocar nessas pessoas esse tipo de arma, é uma ferramenta, essa é a verdade. Por isso, você pode dizer até uma coisa louca que eu vou dizer. Quando eu saio com meu filho, eu me sinto mais tranquilo. Quando eu chego numa igreja que eu nunca pisei, e aí, meu filho, tá tudo bem? É campo minado? Ele olha pra minha cara, tá tranquilo, pai. Agora, quando é campo minado, ele abaixa a cabeça, fica vermelho, não fala nada. Já tô sentindo, o negócio aqui tá preto nada, tá roxo. Começa a clamar. E ele fala direitinho, ó, no final do culto vão se demoniar 2 pessoas. Como é que é? Uma delas é o pastor da igreja. Tu tá doido? Fique ligado. Uma delas é o pastor da igreja. No finalzinho da mensagem, bum, cai aquele ruído no chão. Quem é? O pastor da igreja demoniado. Eu falei, Senhor, como é que pode um negócio desse? Mas ele vê tudo. Mas ele é muito calmo, entendeu? Pensa no menino discreto, sério. Mas o Espírito Santo fala direitinho no coração dele, ele vê tudo. E aí, quando eu estou descendo do púlpito, cuidado, a esse que você vai cumprimentar. Como você não conhece esse irmão, ele vai lhe amaldiçoar em línguas. Repreende na hora. Isso há 6 anos atrás. Que experiência horrível, irmãos. Desci, o camarada pegou a minha mão, começou a falar em mistério e eu interrompi e repreendi. Cala-te, em nome de Jesus. E ele deu uma recuada. E, irmãos, que experiência louca. Ele ficou como imobilizado. Eu falei, pai, o mundo espiritual é uma realidade. Cuidado. Por que Deus não me dá esse dom? Eu peço, mas Deus é soberano, ele dá quem ele quer. Essa é a verdade. Meu filho nunca pediu, nunca. Um dia, assim, orando, ele abriu os olhos e começou a ver tudo. Falei, meu Deus, ficando doido, estou vendo tudo. Mas a minha oração é que Deus nos dê. Se você não vê tudo, mas que você sinta lá no Espírito o que vem e o que não vem da parte de Deus. Irmãos, que coisa linda é falar dos dons de Deus, porque a gente aprende a ter mais responsabilidade como mordomos dos bens espirituais. Tem um versículo, né, pastor, que fala os espirituais tudo discerne, dele nada é discernido. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15. O homem espiritual discerne a tudo e a todos, e não é discernido por ninguém. Por isso que quem tem discernimento é chamado de doido, de louco, né? Por exemplo, me permite aqui uma abordagem. Não duvido que tenha um chamado já de louquinha, irmã Isabelle, que está envolvida com o trabalho de libertação. Deus mostra um negócio para ela e ela diz, Isabelle, tu é doida, tu tá pancada, tu tá pirada, tu tá batendo pino. Que é isso? Eu tenho sou certeza pastora que... doida mesmo, da teoria da conspiração, demônio não existe, coisa da cabeça. Infelizmente. As pessoas têm muito medo de mexer nessa área, então demoniza quem mexe, né? Então é difícil. Nós, como maduros na fé, né, ou estamos lutando para sermos maduros na fé, não devemos nem demonizar e nem humanizar, mas separarmos com muita clareza o que é
espiritual e o que é humano material, para não fazer misturas. Quando fazemos misturas, aí entra a questão do misticismo, que é muito normal, infelizmente, nas nossas igrejas pentecostais, por haver o quê? Uma falta de conhecimento bíblico básico. Quando a igreja tem uma base, ainda que seja mínima neste livro, então essas misturas elas são evitadas, né? Mas hoje parece que não se prioriza, né? É triste dizer isso, né? Hoje são poucas as igrejas que priorizam o estudo da palavra de Deus. Eu conheço poucas igrejas aqui nos Estados Unidos que elas são claras. Você quer ser diácono? Quer ser porteiro? Faça um básico em teologia. Ah, você não tem o básico? Então esquece. As igrejas melhorariam de qualidade se elas obrigassem, eu sei que é muito forte dizer isso, se elas obrigassem pelo menos a diáconos e porteiros a fazerem um básico em teologia, porque se evitariam muitas dores de cabeça. Meus irmãos, temos a 13 minutos de terminar nossa aula. Vamos aqui no último parágrafo, antes da mordomia da alma. Nesse sentido, em termos espirituais, só há dois tipos de crentes: os espirituais e os carnais. Os crentes espirituais caracterizam-se pelo seu espírito dominado pelo Espírito Santo. Os carnais vivem de acordo com a natureza carnal, que não foi submetida nem transformada por Cristo. Me perguntaram esses dias: tem pastor carnal? Claro! Como é que é? Pastor carnal? Tem. E como tem? Gente! Mas não era suposto. Não era suposto. Mas você vê pelas atitudes, pelas palavras, pelos comportamentos. Infelizmente, temos muitos pastores carnais que ainda não tiveram uma profunda experiência com o Espírito Santo. Mordomia da alma. Entenda isso. O Espírito é a parte imaterial do nosso ser, aonde está o fôlego de vida. É aonde Deus fala conosco e aonde nós adoramos a Deus. Então, a sede da nossa adoração e da nossa comunhão para com Deus é o Espírito. Mas e a alma? Qual é a função da alma no nosso ser? A função da alma é a mente, as emoções e a nossa vontade. E esses três, observe, mente, emoções e vontade, elas têm uma conexão direta com 5 portais que dão para dentro do nosso corpo. Que são exatamente o quê? Os 5 sentidos: audição, visão, olfato, paladar, tato. Então, os 5 portais, ou 5 portas, ou portões, como queiram, não é? Entre o nosso corpo e a nossa alma, são os 5 sentidos. E os 3 portais da nossa alma para dentro do nosso espírito é a nossa mente, emoções e vontade. Olha que interessante. Então agora nós vamos falar da mordomia da alma. A tricotomia do homem. Então o homem é de fato dividido em 3 partes: espírito, alma e corpo. Afirmamos que o ser humano é um ser tricotômico, dividido em 3. Ou seja, Deus o constitui de 3 partes, conforme revela-nos a sua palavra. E todo o vosso espírito e alma e corpo. O corpo é a parte material, refere-se ao homem exterior. Já o conjunto imaterial formado pela alma e pelo espírito, que é envolvido pelo corpo. A Bíblia denomina-o de o homem interior, conforme as palavras do apóstolo Paulo, porque segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus. Então a lei de Deus se sente, o homem se regozija na lei de Deus pelo homem interior, ou seja, a nossa alma e o nosso espírito são amantes da palavra de Deus. O nosso corpo, pelo nosso corpo, nem eu nem você estaríamos nos alimentando da palavra de Deus, lendo a Bíblia e adorando a Deus. O nosso corpo, o que mais é prazer.
não é verdade? Mas a nossa alma e o nosso espírito se deleitam nas coisas de Deus. Aí vem a mordomia da alma. A Bíblia declara que a alma do homem, assim como o espírito e o corpo, deve ser conservada irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa é a essência da mordomia da alma. Cada crente deve mantê-la íntegra e irrepreensível. Alguns aspectos, porém, devem ser considerados na mordomia da alma. Virando a página, vamos lá. Necessidade da alma. Essa necessidade inclui emoção e pode ser satisfeita no relacionamento com Deus. A alma precisa de refrigério espiritual e da presença divina. Nossa mente, nossas emoções e nossa vontade precisam ser renovadas pela presença de Deus. O dia que a presença de Deus não vai na nossa alma, tudo tem um negócio errado. A minha mente fica atribulada, minhas emoções ficam fora de jogo, minha vontade fica desnorteada, eu fico perdido. Essa é a necessidade, porque eu e você temos que estar sempre, o quê? Cultuando a Deus, adorando a Deus, amando a Deus, glorificando a Deus, louvando a Deus. Pastor, está tudo dando errado na minha vida, tá tudo de cabeça para baixo. Quanto mais eu quero fazer a coisa certa, o negócio, como diz o mineiro, o trem fica feio, fica roxo, apita para trás. Ei, a nossa tendência humana é murmurar. Mas a murmuração, ela vai soterrar a nossa adoração. Está tudo dando errado na sua vida? Louve, 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 louve e adore-o. Porque é a forma que você vai atrair a presença de Deus. É o louvor, é a adoração. E muitos não conseguem entender isso. Que louvor e adoração atraem a presença de Deus. O Salmo 42, olha o que ele nos ensina. O salmista expressa sinceramente a necessidade de sua alma. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quanta necessidade a alma tem por Deus. A Bíblia revela que o Espírito preenche essa necessidade e produz em nós o fruto do Espírito. Eu creio que poucos de vocês talvez tenham já ouvido o porquê o salmista usa essa expressão, como o servo brama pelas correntes das águas. Você sabia o porquê Davi escreveu isso? Eu descobri assistindo há 10 anos um documentário no Animal Planet e eu fiquei maravilhado. Como assim? O que tem a ver o Animal Planet com esse texto da Bíblia? O cervo é um tipo de um veado. Vocês já viram um cervo? É um tipo de um veado. É o único animal que Deus dotou de uma capacidade extraordinária de proteção. Como assim? Todos os animais no reino animal receberam de Deus uma capacidade para se protegerem de seus inimigos ou dos seus predadores. O grande predador dos cervos, pelo menos nas matas aqui dos Estados Unidos, Europa e Canadá, é o chamado puma. Já ouviram falar do puma? O puma é tipo de uma onça de um pelo muito lisinho, cor bege, parente do leão, só que é o animal que corre quase a alcançar 80 quilômetros por hora, né? O animal mais rápido do planeta chama-se chita, que é o tipo de um leopardo magrinho, bem fininho, ele corre até 125 quilômetros por hora, e o puma 90. Mas o puma, ele tem um olfato que detecta a sua presa até 20 quilômetros de distância. Olha o olfato desse bicho. Ele a 20 quilômetros já está, ó. A minha janta está ali na minha frente, mas está a 20 quilômetros. Presta atenção, irmãos, eu vou terminar aqui, mas isso aqui é muito lindo. A minha janta está ali a 20 quilômetros. Já está contando que vai chegar lá de mansinho. E geralmente o puma
pega pelas costas. Ele tem as garras, eu já vi no zoológico de Londres, as garras do puma, ele é 2 vezes mais penetrante do que do tigre de Bengala. O tigre de Bengala tem força na pata, mas o puma ele tem força em se lançar no corpo do cervo, né, do veado, e enterrar e imobilizá-lo. Ele quebra o pescoço do animal e aí começa a devorá-lo pela parte de trás. Mas, olha que interessante, o cervo, ele não tem o mesmo olfato do puma, mas ele tem a percepção que o seu inimigo está lá atrás. E sabe o que ele faz? Ele começa a gritar. Ah! Ah! E por que ele grita? Porque o grito dele, olha que coisa louca, gente. O grito dele vai emitir uma frequência sonora que vai levar com que o cervo ouça uma coisa chamada reverberação, ou seja, é como fosse que o som dele saísse e localizasse o quê? Uma fonte de águas. Que loucura! Que só o cervo consegue ouvir. O olfato é do puma, mas o cervo tem uma audição fantástica. Por isso que o cervo já sabe, ó, tem um puma atrás de mim, mas eu preciso encontrar o quê? Fonte de águas. Mas por que o cervo, irmãos? Ele precisa buscar fonte de águas, porque é a única maneira que o cervo tem para se proteger do puma, porque ele, quando ele mergulha lá no fundo, exato, ele despista o puma. O puma perde completamente o senso de direção, perde o olfato, perdeu o bicho de vista. Então o cervo fica lá gritando. Observem isso quando você vê um documentário de um cervo gritando. Ele grita e começa a andar. Porque ele já está localizando que lá na frente tem fonte de águas. Aí o cervo vai, tchu, 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 tchu. Aí chega na beira do rio, vê aquelas águas correntosas. Outro detalhe que poucos de nós sabíamos: o cervo tem a capacidade de ficar submerso até 5 minutos. Ele tem 3 vezes a capacidade pulmonar em relação ao homem. Eu não tenho capacidade de ficar 5 minutos. Alguns conseguem, mas o cervo é natural. Ele cai, fica lá no fundo e consegue ficar 5 minutos, numa boa. E aí, quando o cervo chega na beira das águas, está o puma para dar o bote. Mas ele já não vai dar mais o bote, sabe por quê? Porque o cervo cai na profundidade das águas e despista a sua presa. Vamos trazer isso para a vida espiritual? Quando eu e você mergulhamos na profundidade do espírito, nós tiramos Satanás da nossa reta. Nós despistamos a Satanás, sabe por quê? Porque nós estamos, alabachuri canta lamaxerébias, envolvidos nas águas do Espírito, estamos no mundo do Espírito, e quando estamos envolvidos no mundo do Espírito, Satanás não pode nos tocar. Aleluia! Amém. Que lindo isso aqui, irmãos, que lindo! Sem querer eu preguei. Eu já preguei essa mensagem 4 vezes, né? Com a necessidade do servo bradar pelas águas, assim como o servo brama pelas águas, que Deus possa colocar em você sede pelas águas do Espírito, para eu e você nunca estarmos na superfície, porque na superfície podemos ser presos pelo nosso arqui-inimigo, mas quando eu caio na profundidade do Espírito, não tem como Satanás ir atrás da gente, porque ele não vai na profundidade, só aos que amam a Jesus e a sua palavra. Amém, irmãos? Amém. Vamos parar por aqui, gente. É lindo, é lindo, é lindo falar sobre isso. Próxima aula, vamos falar da santificação da alma. Meu Deus! Vamos dar um mergulho nessa parte aqui e você vai entender como é importante a santificação da nossa alma dentro da mordomia da alma. Amém? Minha pergunta: o Espírito de Deus falou algo conosco nesta noite, através da sua palavra? Falou alguma coisa com você? Amém. Comigo falou muito, 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 muito. Que Deus nos ajude. Amém. A olhar mais para a palavra, a olhar mais para o seu Santo Espírito e a não ficarmos conformados só
com a superficialidade. Infelizmente, às vezes, ficamos na zona de conforto do que é superficial e nos esquecemos da necessidade de estarmos na profundidade do Espírito. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Obrigado a vocês que se esforçaram, irmã Angélica, pastora Darlete, Isabelle, Kleber, irmã Isabel, batalhou muito, mas está ali, né? Ligadinha, irmã Fernanda, que hoje ficou mais caladinha, mas ela deve estar lá também, correndo para lá, correndo para cá, né? Mas na próxima aula ela vai estar lá com força, participando e falando. Obrigado a você que também que não pôde estar aqui, mas estará assistindo esta aula no formato gravado, mas que Deus possa abençoar essa turma da quarta-feira. Vamos orar para Deus trazer crescimento, né, gente? Eu sei que estar aqui é compromisso e nem todos conseguem abraçar compromisso. Eu sei, abraçar compromisso é sacrifício, é tempo, é dedicação, tá? Me permita para concluir, né? Mas Isabelle, ela teve muitas lutas, dificuldades, né? Oramos, confiamos, né? Mas eu também acredito que a irmã Isabelle batalhou bastante, né? Porque está dentro da alma dela a necessidade de crescer na graça e no conhecimento, né? Quando a pessoa não tem necessidade, não está nem aí, não toma isso como prioridade, mas eu louvo a Deus por vocês, né? Pela irmã Isabelle, Amém. que teve muitas dificuldades, mas voltou, está aí, batalhando, persistindo, e também cremos que o Alan, seu esposo, que também está numa batalha um pouquinho pesada, mas vai voltar e vai estar aí forte, firme, né? E vamos contagiar a quem possamos, para que possam estar aqui abraçados conosco, não é? Estar aqui é um sacrifício, mas um sacrifício que traz abençoadores resultados. Muito obrigado a todos vocês, Deus os abençoe. Lembrando então que teremos a nossa aula normal na próxima quarta-feira, dia 24, só no dia 31 que não teremos, aí voltamos na quarta-feira seguinte, que será o dia 7 de junho. Você que já fez o pagamento deste mês, de maio, muito obrigado, Deus abençoe. Você que ainda não fez, na medida do possível, seja pontual, não deixe passar o dia 30, né? O dia 30, né? Para não haver comprometimentos, né, com a nossa qualidade, né? Porque a escola depende da sua mensalidade para continuarmos dar a qualidade que vocês merecem para a glória do Senhor. Vamos pedir para a pastora Darlete estar concluindo, né, com a palavra de oração. Deus abençoe a sua serva, né, que está agora levantando a sua voz, e vamos Amém. concordar com a oração da pastora Darlete. E a minha oração é que você seja hoje este servo clamando pela Amém. fonte das águas, né, para lançar-se na profundidade do Espírito e desta forma desmontar todas as artimanhas do nosso inimigo. Pastora Darlete, Pastor, agradecendo. depois não esquece de mandar o livro para nós, não? Eu vou mandar, serão 3 livros. Se hoje porque eles estão dentro dos meus grupos do WhatsApp. Eu localizando hoje mesmo, eu já posto hoje mesmo para todos vocês. Pastora Darlete, por Só favor, uma perguntinha, última perguntinha aqui, pastor. Eu fiz faça. um seminário de Gênesis e Apocalipse sobre Gênesis 1 e 2. Aí o pastor, na época, que já tem uns 3 anos que eu fiz isso, passou esse livro para mim. Não sei se o senhor já leu, porque o senhor gosta de livro, né? O Caminho de Lúcifer. Sim, já ouvi falar deste livro. Não tenho ainda, não cheguei a lê-lo. A irmã tem esse livro? Eu comprei ele, tá para vir, tá para chegar. Porque na época eu tinha só de PDF. Quando chegar, fotografe a capa para mim. Eu teria interesse em conhecê-lo. Tenho recomendações de adquiri-lo. Até hoje não tenho, não tive a oportunidade, mas quando chegar, fotografe e mande a capa para mim, que com certeza vou procurar ter esse livro para agregá-lo à minha biblioteca. Tenho interesse. Esses assuntos me chamam muito a atenção, porque tem muito a ver com pontos obscuros que a Bíblia não nos mostra com bastante clareza, mas através de pistas. Seria interessante. Bom? Pastora Darlete, por gentileza, então, nos agradecendo a Deus pela aula de hoje. Agradecendo ao Senhor. Soberano Deus, mais uma vez na tua presença, para te Aleluia. agradecer por essa maravilhosa aula. Ó Graças te Jesus, damos, que o Pai. Senhor continua abençoando o pastor Jesus, nosso professor, Luiz Graças te damos, Prestes, Pai. sua família, continua usando, ó Pai, a cada dia para, Senhor, nos ensinar, meu Senhor. Abençoa também cada um de nós que estamos aprendendo e que nós viemos, ó Pai, ó Deus querido, ter a sabedoria, que o Senhor nos dê a sabedoria, o entendimento, o conhecimento, Pai, da tua Aleluia. palavra. Nós possamos ser, Senhor, meu Deus, igual o servo, né?
tendo o discernimento, o entendimento da tua palavra, meu Deus. Jesus, Glória a muito Deus. obrigado por essa oportunidade. É muito gratificante, maravilhoso estar aqui. Não é fácil, mas, Senhor, o Senhor tem nos dado condição, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Cada um de Glória a nós de Deus. estarmos aqui, Senhor, para aprender da tua palavra, Senhor, através do teu servo que o Senhor tem preparado para nos ensinar, meu Senhor. Obrigado por tudo, Jesus. Não só hoje, mas em todo para sempre. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nosso lema antes de terminar: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu e que eu diminua. diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, uma boa noite, bom descanso, ótimo restante de semana. Até a próxima quarta, dia 24, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado, a paz do Senhor a todos vocês. Paz. Amo vocês de A paz. coração. Deus os abençoe. Paz do Senhor a todos. Amém, Paz. Pai.